Há algum tempo atrás, não muito tempo, o João Alexandre, que é um cantor que eu gosto muito, gravou uma canção chamada Feirante. E nela ele disse uma frase que me marcou muito. Quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? Nessa canção ele conta a história do feirante que anda quilômetros com um saco nas costas, provavelmente nesses interiores por aí, para ganhar o seu pão de cada dia. Um homem que trabalha muito ganha pouco. E aí eu vejo o contraponto disso. Eu vejo pessoas que esperam uma vida só de vitória. Eu vejo pessoas que esperam uma vida só de prosperidade. Eu vejo pessoas que acham que Deus é um gênio da lâmpada, que você faz o pedido e ele atende. Eu vejo pessoas achando que Deus é alguém que está lá só para servi-las. Isso não é verdade. Isso não é uma realidade no Evangelho. A gente não pode confundir amizade e parceria com servidão. Deus, ele é seu amigo. Deus, ele é seu parceiro, ele está com você. Mas ele é seu Senhor. Ele nos ensina através do seu serviço que nós devemos servir. Jesus, ele veio e nos serviu para nos ensinar que nós devemos servir. Mas a gente não deve inverter isso. A gente não deve ter em mente que Jesus veio para nos servir e ele é nosso servo. Tem gente que pede as coisas para Deus e quando Deus não faz, a pessoa fica brava. Tem gente que acha que Deus tem obrigação de atendê-la em todas as suas necessidades. Jesus nos chamou para sermos servos. Se você veio para o Evangelho, se você veio para Cristo, se você acredita em Deus, e você acha que a sua vida por isso vai ser um mar de rosas, a canção fala que rosas têm espinhos e há pedras no caminho. A gente não está aqui para ser beneficiado porque tem a Deus. A gente está aqui para servir porque tem a Deus. O bom servo é aquele que se levanta de manhã e fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor precisa que eu faça hoje? Qual direção que eu tenho que tomar? Tem um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Foi uma das primeiras passagens que eu decorei. E ele fala assim: Eu vos convido para sofrer as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Querido, não significa que Deus não te ama. Não significa que Deus não vai cuidar de você. Não significa que Deus não se importa com você. Significa que a vida com Cristo é uma vida onde a gente vai aprender que o primeiro tem que ser o último. É uma vida onde a gente vai aprender que quem quiser ser servido, primeiro tem que servir. É uma vida onde a gente vai aprender que nós temos que lavar os pés dos nossos irmãos. Jesus na Bíblia coloca os seus discípulos ali sentados e pega uma bacia de água e quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala: Senhor, não, eu não posso deixar que o Senhor lave os meus pés. E ele fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, eu não tenho parte com você. E Pedro ali entendeu o que é servir. E às vezes a gente distorce um pouco isso. Às vezes a gente acha que como Jesus lavou os pés de Pedro, ele tem que lavar os nossos, tem que lavar os dos nossos familiares e tem que viver lavando pés por aí. Jesus nos ensinou a lavar os pés dos nossos irmãos e os nossos irmãos lavar os pés dos irmãos dele e assim sucessivamente, assim por diante. A ideia não é que Jesus viva lavando pés por aí. Se você tem uma dificuldade, ore. O Senhor é misericordioso e Ele vai te atender. Mas não porque Ele tem uma obrigação de suprir as suas necessidades, mas sim porque Ele te ama. O Senhor se faz devedor através das promessas dEle, Ele se faz devedor daqueles aos quais Ele perdoou todos os pecados. Jesus perdoou todos os nossos pecados. E através das promessas que Ele fez a nós, Ele se fez devedor a nós. Para nos ensinar
que nós temos que servir o nosso irmão, para nos ensinar que nós temos que cuidar do próximo. Não para nos ensinar que ele tem que ficar cumprindo suas promessas, não para nos ensinar que ele tem que nos servir. Quando você estiver passando por uma dificuldade, assim como Paulo quando estava com aquele espinho na carne, ore. O Senhor vai te ouvir. Mas às vezes você vai ter que passar pela dificuldade porque a gente é torto. E como a gente é torto, todos nós, né? Todo ser humano é torto. Às vezes quando Deus começa a endireitar a gente, dói um pouquinho. Quando Deus começa a nos acertar, machuca um pouco. Não é fácil você endireitar algo que está torto. E aí dói, e quando dói a gente chora e vai para os pés de Deus. Deus fala, filho, eu consigo enxergar o caminho todo. Eu preciso que você aguente agora. Preciso que você passe por essa dificuldade agora. Mas filho, estou contigo. Cada lágrima que você derrama no chão, eu derramo com você. Não tem um sofrimento que você tenha que eu não tenha sofrido junto. E enquanto as nossas companheiras forem a tristeza e o sofrimento, a gente vai se manter no caminho correto. Sempre que folgar um pouquinho, a gente folga também. Às vezes a gente precisa passar por algumas dificuldades e provações. C.S. Lewis falava que sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. E de fato é. Querido, quando você estiver passando por dificuldade, se apega em Deus. É para isso que a gente passa por dificuldade. Se apega em Deus. Esteja com o Senhor. Ele vai estar contigo em momentos que ninguém vai estar. Ele vai estar com você em momentos que ninguém vai estar. E ninguém te ama mais do que Ele. Deus abençoe. Até a próxima.